Olá pessoal, meu nome é Rony. Neste vídeo eu vou fazer algo um pouco diferente dos outros vídeos que eu já postei. Geralmente eu estou compartilhando as minhas viagens, seja mostrando a viagem em si, ou fazendo tutoriais mostrando o mapa e os detalhes de como traçar os mesmos caminhos que eu fiz nessas minhas viagens. A ideia hoje é falar um pouco sobre um produto. Eu vou falar sobre as barracas de teto. Minha intenção não é fazer um comparativo entre as marcas que estão aqui no Brasil, mas falar sobre o conceito em si das barracas de teto. Eu já uso barracas de teto desde 2004, quando eu ganhei uma barraca de presente da minha esposa. Na época ela era minha namorada ainda. Apesar de parecer um conceito relativamente novo e moderno, o primeiro registro documentado de uma barraca de teto foi em 1937, na revista Popular Science, aparentemente na Europa Oriental. O produto tem evoluído muito, com novas tecnologias, novos materiais e principalmente com novas marcas entrando no mercado e mais opções de fabricantes e importadores que estão oferecendo este produto no Brasil. Bom pessoal, dando sequência e respeitando o título que eu dei no vídeo, eu vou falar sobre o que você precisa saber antes de comprar uma barraca de teto. Eu vou separar em tópicos para ficar um pouquinho mais fácil e mais didático. Inicialmente, eu vou falar sobre os tipos de barraca de teto. Existem dois tipos de barraca de teto. Uma é com o teto rígido, geralmente é feito de fibra. Elas ficam com uma caixa fechada, quase como um tule quando ela está fechada. Eu vi algumas informações de que existem barracas que fechadas nesse modelo tem a partir de 16 centímetros. Então ela é indicada para você colocar no teto do carro ou no teto de uma SUV. Ela não vai afetar tanto a parte da aerodinâmica quando você está viajando, principalmente por ela ser mais baixa e ela não ter tanto arrasto. Assim também não vai afetar tanto o teu consumo. Um ponto dessas barracas é que o tamanho que ela tem em cima do carro é basicamente o tamanho da cama que está dentro dela. Então ela fica um pouquinho mais limitada, é claro, e a abertura dessas barracas geralmente ela é feita ou o teto levanta 100% ou pelo menos metade do teto, uma aba do teto levanta. São barracas interessantes, a escada fica para o lado de fora, é uma opção interessante. O outro tipo, que é o mais comum, é esse tipo de barraca. É uma barraca dobrada. Esse modelo aqui, ela tem uma característica que geralmente você vê, essa parte aqui fica um pouco mais saliente, é onde fica a escada. Elas são mais altas, essa distância aqui da minha é quase 40 centímetros. Naturalmente, nada impede de você colocá-la no teto do carro também. Mas é claro que o arrasto e, consequentemente, o consumo de combustível vai ser bem maior. Um ponto interessante dela é que ela está fechada. Quando ela está aberta, a área da cama, o lugar onde você vai dormir, é o dobro do tamanho dela. Então isso é um ponto bem interessante desse tipo de barraca. Na minha opinião, não quer dizer que isso seja um fato, você precisa fazer isso, ela é perfeita para você colocar atrás da caminhonete como eu tenho. Então nessa altura ela dá sequência na parte aerodinâmica do veículo. O segundo tópico que eu quero falar é sobre a segurança e conforto. Pelo fato de você ter uma barraca que ela está longe do chão, você não vai ter nenhum tipo de problema de se preocupar com insetos, sapos, cobras, depende do lugar, no deserto, um escorpião, que possa entrar dentro da barraca, porque você realmente acaba estando afastado do chão. Um outro ponto, se estiver chovendo, tiver barro, alguma coisa nesse sentido, é muito difícil que você vai acabar sujando a barraca. Claro, você acaba deixando o calçado no chão, você não entra com o calçado dentro da barraca e no máximo que pode acontecer, talvez você entrar um pouquinho molhado. Mas a água, no pior das hipóteses, você pode guardá-la com um pouquinho molhada e depois você deixa ela secando num outro dia. Mas isso não vai afetar e não é tão complicado quanto quando você tem uma barraca de chão, que realmente acaba sendo bem difícil quando ela está suja de barro, grama, alguma outra coisa, para você depois precisar montar ela
e desmontar nesse ambiente. Um outro tópico é sobre o lugar onde você vai acampar, a localização do acampamento. Novamente, por ela estar no teto, ela acaba te facilitando bastante. Quando você tem uma barraca de chão, você vai precisar limpar o lugar, nivelar, tirar pedras, tirar galhos, e tudo isso não é necessário quando você tem a barraca no teto e longe do chão. Naturalmente, tem um outro ponto que é bem importante. Apesar de você ter a barraca em cima, se o carro estiver inclinado, a tua qualidade do sono não vai ser a mesma. Então o ideal você tem que usar o mesmo princípio de um motorhome ou de um trailer. Você vai ter que nivelar o carro. Ele vai ter que estar perfeitamente plano para você poder montar a barraca e a tua cama dentro estar plana. Para isso existem diversos acessórios que podem ser comprados. Eu utilizo um da Valterra. Ele funciona como umas chapas de Lego grande que você pode montar, colocar sobre os pneus e acabar nivelando o carro. Ele funciona perfeitamente para esse tipo de aplicação. Agora eu vou falar sobre a praticidade. Praticidade no sentido de que praticamente todas essas barracas elas têm uma certa folga. Você acaba percebendo aqui na própria lona, ela tem uma certa folga e ela pode armazenar algumas coisas lá dentro. Um ponto que todas as barracas têm, ela já tem um colchão dentro dela. Geralmente numa densidade bem interessante, proporcionando um conforto bem bom. Então é uma coisa que você não vai precisar comprar. Eu, quando estou viajando, eu já deixo dentro da minha barraca o saco de dormir, eventualmente lençol, alguma coberta mais fina. Tudo isso pode ficar guardado nela, você já tem uma folga. Na hora que você abrir, está tudo pronto e tudo montado lá dentro. Então é uma facilidade muito boa e também você não tem esse problema de precisar guardar as coisas dentro do carro, estar tirando e abrindo, principalmente numa viagem longa que se precisa fazer isso todos os dias. Um outro tópico muito interessante, que eu considero um grande ponto positivo, é em relação ao espaço. O espaço, na verdade, ela ocupa um bom espaço aqui, só que pelo fato de você estar carregando ela em cima, eu tenho toda a área da caçamba, ou mesmo num carro menor, dentro do carro, essa área fica livre. Então, como eu mencionei, o colchão já está lá dentro, eu tenho meu saco de dormir, as cobertas, inclusive a barraca, está tudo aqui. Então, todo o meu compartimento atrás está livre para eu colocar o que eu precisar de acampamento. Fogão, geladeira, mesa, cadeira, e alimentos e tudo. Então, nesse ponto é bem interessante. Mesmo se tem ela no teto do carro também, ela acaba deixando bastante espaço disponível dentro do veículo. É claro, praticamente o que eu falei até agora são todos pontos positivos de uma barraca de teto, mas infelizmente não são só maravilhas. Caso contrário, a gente ia ver muito mais barraca de teto por aí. Então eu vou listar alguns pontos, não seriam pontos negativos, mas pontos que talvez de certa forma dificultam, depõem um pouco contra a barraca de teto. O primeiro deles, preço. Como estamos falando de barraca de teto, naturalmente estou falando sobre acampar. Qual seria a concorrência de uma barraca de teto, uma barraca de chão, uma barraca tradicional? Você encontra barracas tradicionais para 3 pessoas a partir de R$400. Barracas para 5 ou 6 pessoas, até as mais caras, R$1.500. Uma barraca de teto, como essa, vários modelos que existem no mercado, eu acredito que atualmente nenhuma esteja saindo por menos de R$5.000. As menores começam a partir de 5,5 e existem barracas maiores que são para família, que você vai ver que tem até duas saliências de escada, então a barraca tem 2,5 metros de largura. E mesmo as barracas rígidas, que são mais caras, elas começam em 5.500 e podem chegar até R$10.000. Então é uma diferença considerável. Então é importante você ter em mente isso antes de fazer esse investimento. Um outro ponto importante para você ter em mente é o peso da barraca de teto. Essas barracas não são leves. Um modelo como similar à minha, ele pesa
entre 45 e 50 quilos. Tem modelos de barraca que chegam a pesar até 90 quilos. Isso estou falando só da barraca. Claro que se pensar para o teu carro, ainda você vai ter que ter um rack que também tem o seu peso. Mas enfim, a dificuldade maior é pelo fato de você montar ela, colocar ela em cima do carro. Eu até com certa dificuldade, mas tenho uma forma específica que eu faço, abrindo a caçamba e colocando com diversos passos, eu consigo colocar a barraca de teto sozinho. Fazer a fixação que é necessária embaixo também, mas se ela estivesse no teto, eu tinha antes num outro carro que ela ficava no teto, uma pessoa sozinha é impossível você colocar ela no teto. Existem dispositivos que você pode colocar no teto da sua garagem com catracas, polias. Claro que você tem que ter um pé direito muito alto para isso também. E um ponto importante também é em relação aos tipos de rack, mesmo que você vai colocar no teto ou aqui, o rack precisa ser resistente o suficiente para suportar essa barraca. Não é só o peso dela, ela pesando 45, 50 quilos, e depois você dentro suporta até 250, 300 quilos. A barraca estática ela até suporta, mas é importante ter em mente se você está fazendo uma longa viagem e vai passar bastante por estradas secundárias, estradas de ripio com bastante trepidação, isso aqui tem que suportar isso, então não é qualquer rack. Se você tem algum rack mais leve para suportar uma barraca, o peso disso aqui é muito... desculpe, para suportar uma bicicleta, o peso disso aqui é muito maior. Eu tinha antes um rack da Thule no teto de um outro carro. E numa viagem para Atacama, ele acabou soltando e ele chegou a amassar o teto do meu carro. Então você tem que ter alguma coisa bem direcionada, específica para esse tipo de barraca. O interessante, pelo que eu tenho visto, que grande parte dos fabricantes ou mesmo os importadores que oferecem as barracas no Brasil, elas têm um modelo de rack delas, que elas mesmas oferecem e também vendem para o consumidor, então é uma opção. Claro que é um investimento a mais, além da barraca ainda, que esses modelos de rack não são baratos. Mas eles se fazem necessários para você evitar de ter algum problema. Imagina um rack desse quebrar no meio da tua viagem. Um outro ponto que vale mencionar é em relação ao consumo de combustível. Se você tem uma barraca de chão dobrada dentro do carro, vai estar você e os outros passageiros, mas não vai afetar em nada o teu consumo de combustível. Naturalmente, você tendo uma barraca dessa, principalmente se ela estivesse aqui no teto do carro, com toda essa frente barrando o vento, natural para quem usa rack no carro, você já escuta um barulho, leva uma bicicleta, você já escuta o efeito que ele faz no vento. Isso realmente acaba segurando. Eu já tive em outros carros no teto e, claro, é difícil a gente afirmar com certeza, mas em alguns casos, pelo menos 1 km por litro, 1,5 km, às vezes ele acaba reduzindo em relação à tua autonomia. Então é bom você ter em mente isso também, que numa viagem longa, quanto mais longa, então maior vai ser o consumo e a forma que isso vai afetar na sua viagem. Um outro ponto é sobre a instalação. Eu já mencionei que existem racks específicos para isso, mas a instalação ela é feita com alguns parafusos que vêm sobre a barraca e você tem que, com uma chapa, você acaba fixando ele no rack. Não é nada complicado e qualquer pessoa, depois que a barraca está em cima, consegue fazer isso. Só que você tem que ter em mente que é um trabalhinho aí que vai te levar aí uns 15 minutos, pelo menos, para você deixar ele bem fixo. E você tem que fazer isso quando você coloca a barraca e quando você tira ela do carro. Tem gente que gosta de andar com a barraca o tempo todo. Eu particularmente, quando eu vou viajar, vou acampar, às vezes eu acabo deixando 2, 3 semanas e fica no carro. Mas o tempo todo não é legal. Como mesmo no teto, você tem que lembrar sempre que ela está lá em relação ao consumo, o próprio centro de gravidade acaba afetando. Então é um trabalhinho a mais para você estar sempre instalando ela no carro. Um outro tópico é em relação à capacidade, número de pessoas que podem dormir dentro da barraca. É natural que existem barracas de chão que são verdadeiros salões, onde você pode ficar de pé dentro,
tem às vezes um ambiente que se pode usar como cozinha, diferentes quartos. A barraca de teto não, ela é só um ambiente. O modelo como a minha, ela tem 1,40 m e ela aberta fica com 2,40 m. Eu uso e durmo perfeitamente para 3 pessoas, mas 3 pessoas no sentido de que eu, minha esposa e minha filha, que tem 8 anos. Ela tem 1,25 m, 1,30 m. Até vale lembrar que mesmo todas as barracas, a especificação, quando tem para 5 ou 6 pessoas, o tamanho da área dela, ela tem 2 metros por 2,40 m nesse caso, mesmo a barraca de chão. Então, se você pensar num colchão, um colchão de casal tem 1,40 m, você usa para 2 pessoas, numa barraca já serve para 3. Se for 1,60 m, já consideram que é para 4 pessoas, mas na verdade é um colchão queen. Então, as barracas de teto também eu não conheço nenhuma que você possa ficar de pé dentro dela. Então, ela tem uma certa altura, 1 metro e pouco, você pode ficar sentado, mas não tem nenhuma que possa ficar de pé. Sei que tem modelos que tem até como um teto solar e você pode abrir, não sei exatamente qual é a finalidade, mas não que você possa ficar de pé para se trocar de uma forma mais simples dentro dela. Em relação ao local para acampar, como eu mencionei, claro que acaba ficando muito mais fácil, você não precisa se preocupar com alguma coisa que tenha no chão, galhos, pedras, buracos ou alguma coisa nesse sentido. Mas você tem que ter em mente uma coisa, o teu carro precisa chegar no lugar. Se você quer acampar na beira daquele penhasco, onde tem uma visão incrível, mas tem árvores ou não tem uma estrada, alguma coisa, você não vai poder conseguir chegar lá com a tua barraca. Então você tem que ter em mente que você vai ter que estar limitado às estradas ou até onde o seu carro possa ser colocado de forma segura para você montar a tua barraca. Um outro ponto, se está fazendo uma trilha, uma viagem longa e está passando por algumas estradas menos acessíveis, se você encalhar, se teu carro ficar comprometido, preso dentro de um rio ou alguma outra coisa, tenha em mente que você não vai poder abrir tua barraca. Às vezes se tem uma árvore, um galho em cima, ou alguma coisa nesse sentido, você vai ficar limitado. Eu vi até algumas pessoas que sugerem que se vai fazer esse tipo de coisa, leve uma barraca de chão também, para você não ficar impedido de ter um lugar para dormir. Porque se o carro estiver completamente inclinado ou encalhado dentro de um rio, você não tem como usar a tua barraca de teto. Importante ter isso em mente. Um outro tópico bem importante é a acessibilidade. Acessibilidade em que sentido? No sentido de você entrar na barraca. Naturalmente ela está em cima do carro, você precisa de uma escada. É uma coisa bem divertida até para crianças. Eu não tenho dificuldade nenhuma para subir, só que se tem alguma pessoa com mais idade ou se tem alguma mobilidade limitada, alguma coisa, pode se tornar um pouco mais difícil de você estar sempre subindo e descendo descendo da barraca. Então é bom ter isso em mente. É diferente se tem uma barraca no chão, você simplesmente caminha e você está dentro dela. No teto isso fica um pouco mais difícil. Um tópico que eu só quero retomar, que eu lembrei, é em relação à altura. Mas a altura principalmente se você tem ela em cima do teu carro, no teto do teu carro. Lembrar que minha barraca tem 38, 40 centímetros. Se você tiver ela no teto do carro, aí você tem um rack, e se o carro for uma Land Rover, uma Defender, ele fica um pouco até mais alto. Eu já tive uma barraca de teto no passado numa Land Rover Defender. Com o bagageiro, com o teto, ela ficava com mais de 2,40 m. Isso é importante compartilhar essa informação, porque em viagens longas, indo para a Argentina, um dos exemplos, lá eles têm os pontos de pedágio são segmentados pela altura do veículo. Então, eu estava totalmente no lado esquerdo e as cabines que são indicadas para os veículos com mais de 2,40 m eram para o lado direito. Tinha 8 cabines, um trânsito enorme e o meu carro não passava naquele lugar. Como eles segmentam por caminhões, não é pelo número de eixos, se eu não me engano, mas eles têm em relação à altura, eu tive que cortar todo o caminho para poder chegar do outro lado. Outro exemplo, no Buquebus, é a balsa que cruza de Buenos Aires para o Uruguai. Eles têm uma parte que você vai debaixo do navio e só tem algumas áreas que ficam fora. O meu carro não entrou naquela parte, que é uma balsa mais destinada para carros mesmo. Então meu carro ficou na parte de trás, na parte que não é coberta.
Já me aconteceu numa balsa também, em Salvador, que eu tive que esperar por uma balsa maior, que é direcionada para caminhões, né, para carros maiores. Outra coisa também, numa viagem que eu fiz até Santiago, eu não consegui encontrar um estacionamento no centro da cidade. Todos os estacionamentos são cobertos. Eu queria passear na cidade, eu estava com a barraca e os outros apetrechos no teto e não tinha como colocar o carro dentro do estacionamento. Eu acabei achando o estacionamento, ficava 5 quadras de onde eu queria e era um estacionamento onde ficava um ônibus. Então tudo isso acaba limitando bastante e é importante você ter isso em mente para você não esquecer. Se você entrar num shopping center, num estacionamento subterrâneo, alguma coisa, é interessante que você acaba procurando as placas de altura máxima. Às vezes é até legal você ter o adesivo dentro do carro, sabendo a altura do teu carro, para se você entrar num lugar você vai saber qual a altura que tem o lugar e para saber se teu carro vai entrar ou não. Em shopping centers geralmente isso é um problema. Eu nunca prestava atenção nessas placas antes, mas com uma barraca de teto você vai precisar começar a fazer isso aí. Bom pessoal, acho que era uma coisa mais superficial que eu queria passar também sobre as barracas. Eu não estou fazendo um comparativo, não vou explicar detalhes das barracas, tem diversos vídeos na internet que falam, as pessoas explicam muito bem. Eu também não estou fazendo propaganda da barraca específica que eu tenho, mas sobre os tópicos de barracas, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Agora eu vou listar os fabricantes de barraca de teto que tem no Brasil, fabricantes e importadores. É interessante que até uns 3, 4 anos atrás eu só conhecia 3 marcas. E agora, nos últimos 2 anos, agora nós temos 7 diferentes marcas, pelo menos que eu tenho conhecimento, que oferecem esse produto aqui no Brasil. Então vamos começar listando aqueles que têm a fabricação nacional. O primeiro modelo, a primeira marca, naturalmente, é a Camping World. Ela foi fundada em 1997 e eles são pioneiros nesse tipo de produto aqui no Brasil. Foi deles que eu adquiri minha primeira barraca em 2003, que eu ganhei de presente da minha esposa, na época era minha namorada. Eles estão localizados em São Paulo, na capital. O segundo é a Bart. Eles também fabricam o produto no Brasil, eles estão localizados em Joinville, fica no norte do estado de Santa Catarina, e eles iniciaram sua operação em 2018. O terceiro é a Tendaro. Eles são focados em barracas com teto rígido. Eles são de Curitiba e, pelo que eu pesquisei, foi fundada no ano passado, em 2019. Agora vou começar com as marcas que importam o produto. A Blue Camping, de Blumenau, Santa Catarina. Eles oferecem diversos modelos de barracas importadas. Desde 2014, eles estão trazendo o produto para o Brasil. Pelo que eu tenho ouvido falar, eles têm uma ótima reputação. Quinto lugar, a Sumatra. Eles estão localizados em Ponta Grossa, no Paraná. Pelo que eu pesquisei, me falaram que estão há mais de 10 anos no mercado. É uma marca de barraca que eu utilizo desde 2016. Como comentei, eu não estou fazendo propaganda do produto, mas eu só tenho elogios e estou muito contente com essa minha barraca. É um produto importado. Sexto é a Tatu Tents. Eles são de Indaial, em Santa Catarina. Eles oferecem sua linha de produtos importados desde 2019. Pelo que conversei com eles, eles ficaram 3 anos desenvolvendo fornecedores até encontrar e trazer o produto ideal para o mercado. A última que eu achei mais recente é a Dandaro 4x4. Eles são de Franca, no interior do estado de São Paulo. É uma empresa com mais de 20 anos dedicada ao off-road. Parece que eles começaram a oferecer barracas de tetos a partir desse ano, em 2020. E eles têm alguns modelos bem interessantes. Bom pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que o vídeo tenha sido útil e ajude a você a tomar a decisão quando for comprar a sua barraca de teto. Um grande abraço pessoal!